senhor Luiz Fux, senhor Paulo Gonet. Eu fiquei 2 anos como vereador e 28 como parlamentar. A minha retórica sempre foi parecida com isso. Vamos lá. A questão da desconfiança, suspeição ou crítica às urnas não é algo privativo meu. Eu poderia citar vários nomes, citaria apenas alguns aqui. O senhor Flávio Dino, em 2012, quando ele perdeu a eleição, ou 2010, quando ele perdeu a eleição para o governo do Maranhão. Ele diz, eu teria um vídeo, mas foi indeferido o pedido, mas no vídeo está o seguinte: hoje eu tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, ser melhor auditado, que é o sistema das urnas eletrônicas. E depois, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades. Palavra do senhor Flávio Dino. Depois também, curiosamente, uma outra inserção no horário eleitoral gratuito do senhor Carlos Lupe. Por que curiosamente? Foi ele que entrou com uma ação no TSE pela minha inelegibilidade, por crítica às urnas eletrônicas. Ele falava em fraude. Mas numa dessas inserções, aproximadamente 30 segundos, que até hoje está no Facebook dele, ele termina dizendo o seguinte: sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Repito a Vossa Excelência, até hoje isso está lá no Facebook do senhor Carlos Lupe. Eu batalhei muito na Câmara, desde 2012, pelo voto impresso. Consegui aprová-lo em 2015 para 2016. A senhora Dilma Rousseff vetou, a proposta voltou para o Congresso, só na Câmara nós derrubamos o veto, com votos do PT, inclusive. No Senado, algo parecido, também derrubamos o veto. Fiquei feliz que teríamos, em 2018, o voto impresso. Eu não lembro se eu pedi audiência ou o ministro Fux me convidou. Eu fui conversar com ele sobre essa questão. E ele mostrou para mim que 5% das sessões eleitorais do Brasil teriam o voto impresso. Por que 5%? Porque não tinha recurso para mais coisa. E, com o tempo, ia chegar a 100%. Fiquei muito feliz, agradecer ao ministro Fux, me tratou muito bem. Mas, infelizmente, logo depois, por 8-3, o Supremo Tribunal Federal declarou o voto impresso como sendo inconstitucional, porque a impressão do voto poderia ferir a segurança das eleições. Bem, então tivemos o voto normal em 2018. A minha campanha 2018, algo atípico, com todo respeito, nem eu esperava que me eleger presidente, tendo em vista quem eu era. Eu era um parlamentar que não era parlamentar de partido, eu não tinha apoios políticos, mas acabei, então, como desde 2014, após o segundo turno das eleições, eu me lancei pelo Brasil falando que ia disputar a eleição em 2018, acabei me elegendo, sem antes passar por uma facada, quase me levou a óbito. Me permite estender um pouquinho mais essa questão aqui. Pode ficar à vontade. Me elegi presidente, não tinha quem botar na presidência, poucos nomes tinha para botar na presidência, acabei montando o ministério e nós aqui, com pessoas competentes, sem o critério político partidário para botar as pessoas lá, fizemos um ministério que é reconhecido por grande parte da população como um ministério excepcional. Fizemos muita coisa. Lei da Liberdade Econômica, o PIX, Água para o Nordeste, Bolsa Família, triplicamos o seu valor, marcos, entre tantas outras coisas. A questão do armamento também, apesar de ser acusado de ser um armamentista visando a violência diminuiu quase 30% entre o governo anterior e o meu governo, tendo em vista a política de armamento. Bem, outra coisa importante também, onde comecei a criar inimizades cada vez maiores, desde o começo do meu mandato, foi na escolha de pessoas para compor aqui bancos oficiais estatais. Só falar de 2 estatais só. Porto de Santos dava um prejuízo de 500 milhões por ano, entreguei com lucro de 500 milhões. Então, esse 1 bi ia para algum lugar, para algum ralo, ganhei inimizades por aí. Uma outra, para ser mais rápido, Itaipu Binacional. Chegamos lá, botei o senhor Silvio Luna como presidente da estatal, e ao longo de 4 anos, nós reduzimos a tarifa em dólar de 45%,
E uma empresa que era conhecida apenas por gerar energia, o que ela fez a mais? Fez a segunda ponte com o Paraguai, uma ponte com 170 metros de vão. Começamos a fazer a segunda ponte Porto Mutinho. Alongamos em 600 metros o aeroporto de Foz do Iguaçu. Mais ainda, atendemos com pequenas obras de infraestrutura mais de 50 municípios no entorno da bacia. Asfaltamos a Transboiadeira, 43 quilômetros. Fizemos o acesso aos aeroportos. Ou seja, sobrou dinheiro para fazer muita coisa lá. E, obviamente, isso, no passado, a tarifa era cheia e nem obra era feita e era usada à vontade esse recurso. Por que à vontade? Porque é uma empresa que não é auditada pelo TCU por ser binacional. O que os conselhos decidem está decidido e ninguém toca mais no assunto. Então, quando a gente começa a tapar os ralos da corrupção, aparece uma enormidade de pessoas que vão contra a gente. Eu não cortei recursos para a imprensa por ser malvado. É que eu fui o único presidente, senhor ministro, o único que tinha um teto de gasto pela frente. Eu não podia gastar mais do que aquilo, diferentemente do que acontece agora, do que acontecia antes de mim. Ganhei também, então, uma antipatia enorme da imprensa contra a minha pessoa. E também a questão das pautas dos costumes, né? Eu sou católico, minha esposa é evangélica, e eu sempre preservei a família e a inocência de criança em sala de aula. Mais um foco de atenção contra a gente. E até do próprio Supremo Tribunal Federal, respeitosamente, eu tinha pelo menos uma ação por semana para me explicar em 24 ou 48 horas o porquê daquilo. Mas faz parte da regra. Vossa Excelência, o senhor ministro Fux, aqui do Supremo, não me viram desrespeitar uma só ordem do senhor. Não me viram em nenhum momento eu agi contra a Constituição. Eu joguei dentro das 4 linhas o tempo todo. Muitas vezes me revoltava, falava palavrão, me revoltava, tá? Falava o que devia falar, sei disso, mas, no meu entender, fiz aquilo que tinha que ser feito. Quanto à providência na questão das eleições aqui, eu deixo claro a Vossa Excelência, as Forças Armadas não se miscuíram na política. E nem eu, como presidente, também fiz o mesmo. O senhor ministro Barroso, enquanto presidia o TSE, criou a Comissão de Transparência Eleitoral e colocou lá dentro, entre outras instituições, as Forças Armadas. O que eu falei para o ministro da Defesa? Já que colocaram a gente aqui, vamos fazer o melhor possível para nós auxiliarmos o TSE para que a eleição seja mais clara e transparente possível. No tocante àquela reunião de julho, onde alguns falam que reunião do golpe com 20 plaquinhas na frente das pessoas, mas 40 pessoas assistiam. Vossa Excelência falou ali que dos 70%. Coincidência, talvez, ministro? Eu complementei. Vão aparecer 49. Apenas uma coincidência. Não tinha prova de nada no tocante. Isso aí, um desabafo meu, com toda certeza. Dúvida sobre eleições. Aqui eu tenho um documento aqui da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. Diz logo na entrada aqui: as fragilidades das urnas eletrônicas sem o voto impresso. E mais na frente, também, a Associação Nacional dos Peritos Criminais diz: fraude sistêmica facilitada, consenso científico, todo sistema eletrônico / computacional possui vulnerabilidades. Então, basicamente, senhor ministro, a minha retórica me levava a falar dessa maneira. Essa reunião não era para ter sido gravada, algo reservado. Como em tudo quanto é local, se faz reunião reservada. Alguém gravou, no meu entender, de má fé. E ela tornou-se pública. Eu não estaria explicando essa questão aqui agora. Essa foi a minha retórica, que usei muito enquanto deputado e depois como presidente, também buscando aí o voto impresso como uma forma a mais de termos mais uma barreira, né, para evitar qualquer possibilidade de se alterar o resultado de umas eleições. Eu gostaria de complementar aqui, sempre lembrando ao ex-presidente Bolsonaro